Boa noite, meus amigos. É um poema de Catulo da Paixão Cearense intitulado A Flor do Maracujá. Escuta aqui, seu moço, a história que ouvi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em té lhe jurar, mais branco que a coaiada, mais branco que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá pras bandas do sertão, maracujá mais parecia um ninho de algodão. Ah, sou moço, já faz muito tempo, o mês nem me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui como que. Ah, seu moço, nunca vi tamanha judiação, pregar o Cristo a martelo, sem piedade e sem dó. E a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as folhas nas árvores, chorava a fonte, a ribeira, e um sabiá também chorava num gaio de laranjeira. Ah, seu moço, aos pés da cruz de Nosso Senhor, havia um pezinho de maracujá, todo branco, carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, foi caindo devagarinho e tingiu de roxo as flores. Foi essa, seu moço, a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Desejamos a todos um ótimo ano novo, que possamos continuar firmes, estudando, trabalhando, meditando as lições do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos auxilia muito no nosso crescimento, que nos auxilia muito na nossa fé, a fim de que possamos enfrentar os embates da vida com resignação e muita paciência. Nesta noite, nós vamos fazer uma reflexão em torno de um livro de Chico Xavier, intitulado Trovas de Outro Mundo. É de Umberto Eco, escritor italiano, célebre escritor italiano. Ele fala assim que a humanidade está repleto de muitos livros que ninguém lê. O mesmo nós poderíamos dizer também em relação à literatura espírita. Nós temos, a começar das obras de Allan Kardec, muitos livros contemporâneos de Kardec, continuadores do codificador, Gabriel Delane, Leon Denis, de Chico Xavier, hoje mais de 500 e poucos livros, e muitos desses livros desconhecidos. Eu mesmo, particularmente, não conhecia esse livro. Ouvindo na internet um orador falando desse livro, me chamou a atenção, porque é uma obra que contém 300 e poucas trovas, 62 capítulos, mas uma obra de suma importância para a nossa reflexão. Porque esses trovadores desencarnados, através da mediunidade de Chico Xavier, retornam trazendo informações preciosas da vida espiritual, dentre muitos assuntos como evangelização infantil, reencarnação e vida, a morte, falando sobre a nossa conduta aqui na Terra, falando sobre a mudança do nosso pensamento, como encararmos a enfermidade, como lidarmos com as aflições do dia a dia. E aqui nós vamos observar o prefácio do Espírito Emmanuel, que é de Uberaba, 1º de janeiro do ano de 1968. Nesse período, o mundo passava por várias modificações, em todas as áreas. E esses trovadores, então, como o benfeitor Emmanuel nos fala aqui, eles procuraram Emmanuel
e nós sabemos que a obra de Chico Xavier, toda ela foi revisada por Emmanuel. Os espíritos apresentavam as suas orientações acerca da vida espiritual, mas Emmanuel, juntamente com Chico Xavier, revisava toda a obra. E eles, então, convidam Emmanuel para fazer o prefácio. Então, eles trazem informações preciosas sobre a vida em forma de trovas e convidam o benfeitor Emmanuel para prefaciar a obra. E a gente vê aqui a humildade de Emmanuel, onde Emmanuel fala assim: convite ao leitor. Nossos amigos poetas, autores deste livro, desejam que sejamos nós os que lhes apresente as trovas do outro mundo. Não nos encorajamos, porém, ao fazê-lo, com muitas palavras. A poesia é um idioma diferente dentro do idioma, e a trova é uma poesia diferente dentro da poesia. Sabemos, outros sim, que as 4 linhas de uma trova encerram um mundo de imagens vinculado às fontes da emoção e da ideia que as produzem. Então vejamos bem, muitos desses poetas desencarnados, alguns utilizam pseudônimo, muitos deles conhecidos, eles na vida espiritual elaboraram um trabalho e através da mediunidade de Chico Xavier, convidaram o médium a fazer esse trabalho. Emmanuel acompanhando todo o desenvolvimento da obra. E agora eles apresentando de uma outra forma e dando ênfase à vida espiritual. Não só a questão da materialidade, mas enfatizando o pão espiritual, falando sobre a realidade da vida espiritual, que é o mais importante para a nossa edificação espiritual. É através do pão espiritual que a gente vai se tornando cada vez mais forte, vencendo as dificuldades do dia a dia. E continua Emmanuel dizendo assim: à vista disso, tão somente, diremos nesta nota simples que este volume é também uma revelação de que há jogos florais na vida espiritual. Ou seja, na vida maior, Emmanuel fala que existem escolas de literatura relacionada à poesia, à trova, a versos. Existe escolas, espíritos que continuam seu trabalho na vida espiritual, se dedicando a essa área. Aquilo que nós já vimos em André Luiz, a escolas, a educação. Então, esses trovadores desencarnados estudam na vida espiritual, se reúnem com o mesmo pensamento, com a mesma afinidade e desenvolvem esse trabalho. Então, Emmanuel deixa bem claro que isso na vida espiritual acontece, essas reuniões entre eles também na vida espiritual. Sempre eles preocupados com o crescimento espiritual de cada um de nós. Os trovadores que se despediram ontem da experiência terrestre prosseguem hoje no além, mais vivos e mais inspirados que nunca, oferecendo-nos gemas preciosas de pensamento, em síntese de consolo e esperança, beleza e ensinamento, paz e luz, para que te certifiques disso, sê, pois, o leitor amigo, um juiz neste livro certame, e observe por ti mesmo. Então, Emmanuel fala assim, se a gente pegar ali alguns desses poetas que escreveram através de Chico Xavier, muitos deles guardavam a mesma característica, o mesmo jeito de escrever, o mesmo pensamento. Então, Emmanuel pede para que a gente observe a obra e analise a obra e vê nela a realidade dessas manifestações mediúnicas, desses espíritos que voltaram depois da morte do corpo físico, porque a morte não é o fim, mostrando que a vida continua e sendo eles mesmos, os mesmos trovadores encarnados, agora desencarnados, apontando temas de suma importância na vida espiritual. Então nós vamos começar refletindo um tema aqui de José Nava. Ele fala assim, a terra seria o céu se o homem por onde vá seguisse 20% dos bons conselhos que dá. Então vejamos que orientação de suma importância. Ele aqui está falando sobre o nosso habitat, sobre a terra. Nós falamos muito da regeneração, a terra está se transformando, vem passando por um processo de transformação. Nós sabemos que a terra já foi um mundo primitivo e
que agora é um mundo de provas e expiações. E para ela se elevar na hierarquia dos mundos, depende da nossa transformação. É através da nossa transformação que a Terra vai evoluir, vai crescer. A Terra vai passar para um estágio melhor. Isso se dá com a nossa modificação íntima. Tudo que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, se nós colocássemos em prática 20% daquilo que nós aprendemos, o mundo seria muito melhor. A começar pela nossa volta. Porque tudo muda quando a gente muda. Quando a gente muda, tudo muda à nossa volta. O relacionamento com a vizinhança. Muitas vezes nós brigamos desnecessariamente por coisas pequenas. Porque o vizinho muitas vezes jogou a sujeira na nossa calçada. Porque muitas vezes nós criamos inúmeras contendas em cima de assuntos que nós poderíamos relevar dentro dos ensinamentos de Jesus. E quantas confusões nós criamos. Nós falamos de grandes guerras que estão acontecendo aí, né? Essa do Oriente Médio. Mas a gente vê que muitas guerras, as grandes guerras, começam das pequenas guerras. Do nosso pensamento em desajuste, em desequilíbrio, a nossa briga com o vizinho, a nossa briga com o ente querido, amigo, porque muitas vezes nós queremos que o nosso ente querido seja aquilo que nós não somos e queremos forçar ele a ser uma pessoa que ainda nós não conseguimos ser. Muitas vezes nós queremos mudar a cabeça do indivíduo, mas nos esquecemos da nossa mudança, da nossa transformação. E quantas brigas desnecessárias, desarmonia dentro do lar, quantas confusões causamos dentro da própria família, muitas vezes com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, da reencarnação, sabemos que nós não estamos ali por acaso, que todos nós somos espíritos desajustados, estamos aí reencarnados para nos ajustarmos diante da lei de Deus. E todos nós estamos ali dentro do lar para nos ajudarmos. É dentro do lar que nós vamos conseguindo o nosso crescimento espiritual. O benfeitor irmão José fala assim que o nosso primeiro compromisso com Deus é a família, a nossa boa convivência. Então, tudo isso que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, vejamos que os benfeitores não pedem muito. 20% daquilo que a gente aprende nas palestras, nos estudos. Poderíamos, nesta noite, fazer uma reflexão do ano de 2023. Estamos no ano de 2024. O que conseguimos absorver disso? O que conseguimos mudar? O que conseguimos mudar na família? O que conseguimos mudar dentro da sociedade? O que conseguimos mudar dentro do serviço profissional? O que conseguimos mudar dentro da nossa própria vida? Fazendo uma reflexão, uma análise disso tudo. Então é isso que vai ajudar o mundo a se transformar em um mundo melhor. Enquanto não houver esse esforço íntimo de nossa parte, a Terra vai continuar patinando. E nós vamos observar essas grandes confusões ocorrendo, concitando o homem a caminhar, convidando o homem a refletir, convidando o homem a se tornar uma criatura melhor. Nós temos dificuldade em perdoar, nós temos dificuldade com a lição da paciência, nós temos dificuldade em compreender o desajuste do nosso irmão. Quantas dificuldades nós temos, mas para que a Terra se torne um mundo melhor, a gente precisa mudar. Através da nossa mudança, isso, gente, os Espíritos já falando no ano de 1958, através da mediunidade de Chico Xavier, convidando o homem à mudança íntima. A Terra vai ser o mundo de regeneração? Vai. Até no 3º milênio, segundo Chico Xavier. Isso, se a gente não complicar tanto a evolução do planeta Terra, a Terra vai ser um mundo de regeneração. Mas enquanto a gente não mudar, nós vamos observar pequenos princípios de desajustes que começam do nosso desajuste mental. Porque se a gente observar no livro Nosso Lar, quando eles adentram o umbral, o próprio André Luiz fala que a própria Terra tem uma camada muito escura, e essa camada escura é proveniente do nosso pensamento, das ideias dos espíritos encarnados, em sintonia com os espíritos desencarnados. Então forma um cinturão escuro, pesadíssimo, na atmosfera terrestre. Então, se a gente começar refletindo, mudando os nossos defeitos, fazendo uma reflexão naquilo que a gente precisa mudar,
fazendo a nossa parte, se cada um fazer a sua parte, a terra se transforma em um mundo melhor. O nosso relacionamento se torna um relacionamento melhor, saudável. Quantos desajustes na área mental que nós criamos? Às vezes seria um aperto de mão, um abraço naquele que nós não gostamos, uma conversa franca. Tudo isso nós podemos resolver através do perdão. Mas a gente vai colecionando mágoas, a gente vai guardando rancor, e tudo isso vai fazendo a gente se tornar cada vez mais uma pessoa complicada, problemática. Então o problema não está no orbe planetário. O problema está em cada um de nós que vivemos aqui na Terra. Então ele nos dá esse conselho a respeito do nosso planeta Terra. Um outro ensinamento de Zolino Leal, ele fala assim: a medicina conhece esta verdade segura. Coração brando e sereno faz a metade da cura. Então vejamos bem, diante de uma aflição, aqui ele está falando da enfermidade e da saúde. Diante de uma enfermidade, de uma aflição, a revolta, o desespero, a indignação com Deus não vai resolver nada. O problema vai ficar ali, a gente vai se irritar, vai se exaltar, mas o problema vai estar ali para a gente resolver, vai depender da gente. Então, quando a gente se revolta, a gente não aceita os desígnios do Criador, a cura que tanto almejamos não acontece. Porque a cura vem de dentro de cada um de nós. Não vem da casa espírita, a cura vem de cada um de nós. Os benfeitores nos auxiliam no nosso crescimento espiritual. Por isso que a doutrina espírita não promete cura nenhuma. A cura depende de nós, da nossa mudança. Então, do nosso coração sereno e brando, quem faz a metade da cura? Somos todos nós, que fazemos a nossa cura. Hoje a gente vê a própria ciência afirmando pacientes que se revoltavam num quadro clínico pior. E pacientes que oravam, confiavam em Deus, num quadro clínico melhor. O pensamento. O nosso pensamento higienizado através da oração trabalha todo o nosso organismo físico, perispiritual, e isso vai ajudando a gente no nosso crescimento. Vejamos que no Evangelho Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele promete o alívio, ele promete o consolo através do Evangelho, o esclarecimento. É o esclarecimento que nos liberta da ignorância. Jesus não promete retirar o sofrimento de cada um de nós. Ele promete o auxílio. Ele promete o consolo, o entendimento, que através do entendimento a gente vai resolvendo os percalços do caminho, que são dificuldades que nós mesmos criamos. Mas a providência divina é tão boa que nos oferece a reencarnação e a gente volta com aquele propósito de mudança, com o auxílio dos benfeitores espirituais, e a metade dessa cura interior depende de cada um de nós, da nossa mudança, da nossa iluminação espiritual. A gente vai mudando e o nosso pensamento vai se renovando também com a nossa mudança. Jesus fala assim no Evangelho: se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Mas se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ou seja, o pensamento influencia muito. E muitas vezes criam doenças que não existem. E a gente vê as pessoas indo ao médico, fazendo inúmeros exames, e o médico não consegue encontrar nada, o psicólogo não consegue encontrar nada, o psiquiatra não consegue encontrar nada. O medicamento auxilia, mas o problema está na criatura, no íntimo, no desajuste íntimo. Então, com o auxílio do Evangelho, a gente vai conseguindo se ajustar, conseguindo compreender melhor os desígnios do Criador. E assim a gente vai resolvendo todos esses embaraços que nós vamos criando na vida, na existência física. Colombina, ela fala assim: Deus pôs a dor entre os homens, andando de del em del, para indicar os caminhos que leva às portas do céu. Vejamos bem, né? Quanto ensinamento aqui através da mediunidade de Chico Xavier. Em poucas palavras, os espíritos resumem muito aqui, né? Nos fazem entender melhor a questão das dificuldades do caminho. Aí a gente vê lá Jesus dizendo assim: porfiar pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Porque esse caminho estreito é que vai nos levar
as portas de uma dimensão melhor. Porque se a gente correr do sofrimento, não enfrentar o sofrimento, se desesperar, a gente não consegue alcançar o caminho da nossa evolução espiritual. Quando a gente se fecha, não recorre ao auxílio, nem à ajuda, a gente se fecha para o mundo. Fica difícil para a espiritualidade ajudar a gente, na fluidificação de uma água. A gente precisa entrar em sintonia com o mundo espiritual. Os benfeitores nos auxiliam, como nesse momento, o auxílio em cada um de nós, enquanto a gente está pensando, refletindo em torno da vida, em torno das nossas dificuldades, do nosso relacionamento. Quantos benfeitores analisam o nosso pensamento, se dirigem ao nosso lar, observam a situação de cada um de nós, na água fluidificada, o medicamento colocado para cada um de nós. Então, todas essas aflições nos levam para o caminho do bem. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, vós que sofreis. Nós precisamos ir ao encontro do Cristo. Ele nos chama, Ele nos convida a ir até Ele. E esse ir até Jesus significa renúncia, significa sacrifício, significa o estudo, a gente vir participar das atividades da casa, do trabalho social, a gente se interessar pelo bem, porque é isso que vai nos ajudar a resolver essas pendências que nós vamos criando no decorrer do nosso dia a dia. Um outro ensinamento de Chiquito Moraes, ele fala assim, onde estiveres, semeia socorro, bondade e luz. O próximo é a nossa ponte de ligação com Jesus. E a gente acha que só estudar, nós vamos criar essa ponte de ligação com Jesus. Se a gente não procurar o próximo e entender o próximo, a gente não consegue. A gente pode conhecer o Evangelho de capa a capa. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, todas as obras de Chico Xavier. A gente pode conhecer muito, mas se não houver essa ponte de ligação com Jesus, de nada adianta. Como certa vez o próprio Dr. Bezerra disse assim a Chico Xavier, de que adianta o brilho da inteligência se o nosso coração permanece às escuras? Se ainda não provocamos em nós a transformação. Então essa ponte com Jesus é o próximo. É aquele irmão difícil, que a gente detesta, que a gente engole seco. É nele que está a nossa ponte de ligação com Jesus. É através desse trabalho, desse auxílio que a doutrina espírita nos oferece, que a gente vai encontrando recursos para compreender tudo isso. Então isso é muito importante, porque essa ponte que nos liga a Deus, como fala o próprio Emmanuel, é o próximo. Está no nosso semelhante. Então fugir daquela pessoa problemática é fugir do nosso crescimento espiritual. É fugir da nossa redenção, é adiar o nosso compromisso para mais tarde. Nós apenas estamos adiando o nosso compromisso. Vamos ter que retornar. Eu tenho um desajuste com um familiar, não consigo resolver. Vamos ter que voltar e retornar e resolver. Enquanto não houver o entendimento e perdão, a gente não avança. E ninguém avança sozinho. Os que estão na vanguarda voltam para auxiliar os que estão na retaguarda. É assim que o mundo espiritual age, colaborando com o nosso crescimento. Os nossos espíritos protetores, que muitas vezes nós precisamos recorrer a eles para que eles nos ajudem, porque são os espíritos mais próximos da gente, são eles que prepararam a nossa reencarnação, que nos auxiliam. Então a gente tem que pedir o auxílio. Tem que ter a humildade de rogar a eles a ajuda, o auxílio. Me ajude a se transformar, me ajude a melhorar, me ajude a não guardar mágoa, me ajude a vencer essa imperfeição que me arrasta para o desequilíbrio. A gente vai conversando com o nosso espírito protetor e vamos buscando recursos, auxílio, proteção espiritual para a nossa jornada. Gatão de Castro, ele fala assim, cultura, fama e dinheiro. Tudo isso vale ou não. A caridade é que mede a força do coração. E aqui a gente recorda a rainha de França do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes a gente resume felicidade entre cultura, fama e dinheiro, ou poder. A gente acha que felicidade é isso. Por isso que Jesus fala, a felicidade não é deste mundo. Porque a gente resume as questões materiais, a fama, o prestígio, como a nossa felicidade. Mas quando tudo isso acaba, a gente se encontra em vazio.
em desespero, em depressão, em tristeza. Tem pessoa que cria toda a sua felicidade em cima das riquezas materiais. De repente vem um desajuste, alguma coisa, a pessoa não consegue se equilibrar diante daquela situação, não consegue aceitar. Mas o que nos dá força do outro lado da vida é a força do coração. É a bondade, é o amor. Chico Xavier, certa vez, disse assim, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Então, o que mede a força do coração é o amor verdadeiro. Não é aquele amor da boca para fora, onde o nosso pensamento trama contra o nosso semelhante. Às vezes, a gente maqueia um amor que não existe dentro da gente. A gente finge gostar do nosso semelhante, mas não gosta. Fica tramando, fica pensando mal. Então, a gente precisa realmente despertar o verdadeiro amor de Jesus. Qual é o verdadeiro amor de Jesus? O perdão, a indulgência, a caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É o sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Jesus nos mostrou o caminho da nossa redenção. Diante de Pedro, que o negou por 3 vezes, pediu que ele continuasse a tarefa. Diante de Tomé, o incrédulo da imortalidade, agiu pacienciosamente, mostrando que a morte não é o fim. Nenhum julgamento diante da mulher que fora surpreendida em adultério. Jesus apontava o caminho da redenção, convidando a todos à mudança íntima. Aí a gente vê aqui Alberto de Souza, ele fala assim, Deus tinge de verde a erva mostrando em toda a extensão, que nunca falta esperança para os caídos no chão. E a gente vê aqui, né, a questão da natureza. Né, a gente está no mundo, o nosso planeta, a gente vê aqui a natureza, o jardim, mesmo cuidado pelos homens, mas tudo isso, criação divina. Quando a gente observa os pássaros, os animais, tudo isso convidando a gente a refletir em torno da vida. Deus colocou os animais, colocou a natureza, colocou todo o verde para mostrar que para todos nós temos esperança. O mundo tem esperança em se tornar um mundo melhor. E para nós que muitas vezes tropeçamos, caímos, a gente vê aqui a misericórdia de Deus apresentando essa esperança. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, como disse Jesus. Continue se esforçando. Então a gente vê na própria natureza a misericórdia de Deus nos auxiliando em nossos sofrimentos. E Benedito Candelário, irmão, ele fala assim, a prece com boas obras sobe aos céus ainda que pouca. Oração sem caridade não passa do céu da boca. Então aqui eles falando sobre a oração. Aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita, quando Jesus fala assim, a fé sem obra é uma fé morta. Então, quando a gente não tem um sentimento nobre, a nossa prece não passa do céu da boca. Não passa do céu da boca, ela permanece aqui, né, nas imediações próximas da gente. Agora, quando o nosso sentimento é sincero, a gente está procurando se renovar, a nossa prece atinge os páramos da vida espiritual superior. Por isso que o Chico Xavier dizia assim, a oração de uma mãe arrebenta a porta do céu, porque tem sentimento, questão da maternidade, do amor, da renúncia, do sacrifício. Então, quando a nossa prece se engloba em torno da caridade, tudo isso, ela alcança os páramos superiores. Ninguém fica sem resposta. A resposta vem em benefício de todos nós. Às vezes, não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus acha que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Mas a resposta vem para nos auxiliar no nosso sofrimento. Uma outra lição aqui de Chiquito Moraes, ele fala assim, ensinamento importante para a luta em derredor. Corrigir sempre é bom, mas educar é melhor. Então a gente vê muitas vezes a questão das escolinhas de evangelização na casa espírita, ou do catecismo na igreja católica. A religião é muito importante para a criança. A educação, a gente conversar com os nossos filhos, observarmos as tendências inferiores,
corrigirmos, estarmos sempre atentos, porque a gente acha que a questão da educação é só a escola que tem que dar educação. Mas a escola não tem a função de dar educação. A escola tem a função de dar instrução. A educação vem do lar, a responsabilidade dos pais, a preocupação com os filhos, trazer o filho na casa espírita, mostrar para ele como funciona o trabalho social, como funciona o trabalho do café da manhã, como funciona o trabalho da sopa, como é importante varrer a mangueira e derrubar um pouco de suor, como é importante pegar um lixo dentro do ambiente da casa espírita, se interessar pelas coisas boas. Porque esse pensamento vai ajudando a criança, desde pequeno, a mudar certas tendências. E ela vai se interessando também pelo trabalho no bem. Então, a responsabilidade nossa é sempre corrigir, sempre estar atento, educando essa criança, porque é através da criança que o mundo vai se tornar um mundo melhor. É através do bom ensinamento que esse nosso planeta vai se transformar num planeta melhor. Marcelo Gama, ele fala assim: a vida tem a rigor 2 lições a contento. Quem não aceita do amor, recolhe a do sofrimento. Então isso é muito importante, não tem aquela observação que muitos já fizeram aqui, que quando a gente não vem pelo amor na casa espírita, ou em qualquer outra religião, a gente vem pela dor, pelo sofrimento. Então o sofrimento não é algo assim tão ruim como nós imaginamos, ou como nós criamos no nosso mundo íntimo. Porque o sofrimento é uma criação nossa, não é uma criação divina. Mas através do sofrimento que nós criamos, Deus nos encaminha para o caminho certo. Através do sofrimento que nós criamos, Deus vai indicando aonde a gente deve ir, e através do sofrimento a gente vai procurando um ambiente melhor para nos reabastecermos. Não é assim que acontece muitas vezes? Se tudo está bem na nossa vida, a gente não vem na casa espírita, não se preocupa com o estudo, não se preocupa com a palestra, tampouco com o trabalho social, mas se começa a ter algum desajuste, algum problema, logo a gente recorda do quê? Da casa espírita. Quantas crianças que passaram pela evangelização, hoje adultos, em meio às aflições, mesmo não frequentando a casa espírita, se recordam do ambiente da casa espírita, das lições aqui ministradas, porque nada fica esquecido, a gente guarda. Está lá no nosso arcabouço mental. Tudo que nós aprendemos aqui, a gente guarda. Tudo que a gente aprende aqui, a gente leva para a vida espiritual. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes é o sofrimento que vai nos levar para o caminho do amor. Como aconteceu com Maria de Magdala, que era uma mulher de má vida, que ela acreditava num amor, e quando ela observou naquele Cristo que falava de um amor real e não de um amor ilusório, ela começou então a se interessar por Jesus, da forma que ele agia, como ele conversava, como ele admirava as pessoas, como ele era gentil. A questão da gentileza gera gentileza. Como Jesus era amável, e ela começou a observar. Mas quem é esse homem? Por que ele fala desse amor? Eu não conheço esse amor. Ela conhecia só do amor, dos prazeres materiais. Nunca ouviu alguém falar de um amor tão sublime como Jesus pregava. E ela então, arrependida, como nos fala o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai à casa de Simão Pedro na calada da noite, para falar com Jesus. E Jesus olha para ela e diz assim: minha filha, há muito tempo aguardava a sua presença. E relata que depois que ela saiu da presença de Jesus, foi até o palacete que ela morava e deu todos os seus pertences, a sua joia, os seus vestidos para os pobres, e começou a se dedicar aos necessitados. Não foi aceita pelos discípulos, porque não aceitavam a atitude dela, recordava muito o que ela havia feito, não acreditava na sua mudança, tinham vergonha dela, se distanciaram dela e ela se recorreu aos leprosos. E foi para a cidade de Damanulta cuidar dos leprosos. E cuidando dos leprosos, ela contraiu a lepra. Então, através do caminho da dor, ela conseguiu encontrar o caminho do amor. Porque quando ela se deparou com a desencarnação, ali estava o Cristo a esperar ela, para encaminhar ela para os mundos elevados, devido à sua dedicação e à sua mudança. E aqui a gente vê a nossa última trova, de Arthur Kandal, onde ele fala assim: nunca te percas da fé, mesmo largado e sozinho.
quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Quando a gente se afasta de Deus, a gente fica sem direção. A gente perde o ponto de referência, porque Deus é o nosso ponto de referência. Quando a gente se afasta do Criador, a gente perde o endereço divino. Muitas vezes a gente nem sequer se conhece. E a gente precisa se conhecer para nós encontrarmos esse caminho, que é o caminho do nosso Pai Celestial. Então a fé em Deus é a fé que nos leva para esse caminho certo. Até os materialistas que não acreditam em Deus, nos momentos de suas aflições, a primeira pessoa que eles recorrem é a Deus. Porque nós somos filhos de Deus. Nós trazemos o DNA divino. Desde a época da caverna, os homens desenhavam nas pedras, recorrendo à presença divina. Os nossos indígenas recorrendo ao Deus chuva, ao Deus sol, ao Deus da natureza, mas recorriam a um pensamento divino superior, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador. Então nós trazemos esse DNA divino dentro de cada um de nós. A falta de fé, nós nos afastamos de Deus. A partir do momento que a gente busca Deus, a gente consegue resolver todos os percalços do caminho. Como certa vez, e a gente encerra, daquele empresário que sempre dizia a Chico Xavier assim: Chico, eu vou frequentar o centro, eu vou participar. E nunca participou, nunca frequentou, sempre assoberbado com as coisas materiais, com as fazendas. E o Chico falava que ele era proprietário de muitas fazendas, de muitas terras, um homem riquíssimo, que sempre desejava ir à casa espírita e participar. Admirava muito o trabalho de Chico Xavier. Quando ele desencarnou, e o Chico então sempre ia, vez ou outra, ao cemitério de Uberaba, fazer visitas, conversar com os amigos, e ele se depara com este homem em cima do túmulo, chorando. E ele olha para o Chico e fala assim: Chico, feliz de vocês são os espíritas, porque vocês são os milionários, pelo conhecimento que têm. Então a doutrina espírita, ela nos fornece esse conhecimento. Felizes somos nós, os espíritas, que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na imortalidade da alma, que sabemos que a vida continua, que existe vida em outros planetas, que nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, de se transformar em uma pessoa melhor, que a misericórdia divina acredita em nós. Como certa vez disse um espírito a Chico Xavier, mesmo que os homens não acreditam em Deus, Deus acredita neles. Deus acredita no nosso potencial, no nosso crescimento. Que nesse início de ano possamos continuar acreditando em nós, acreditando em Deus e procurando a nossa melhoria interior. Que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz.